Olá, querido professor, professora da escola dominical, irmão ou irmã, ou eventualmente algum aluno que esteja assistindo esse vídeo de subsídio da classe dos jovens. Hoje nós vamos comentar a nossa lição de número 8, que tem como título Episódio 4, Jesus. Estamos estudando aqui, verificando a grande narrativa bíblica, estudando alguns episódios nessa narrativa, e hoje vamos falar de um episódio central. Afinal, o motivo de estarmos aqui estudando lições da escola dominical, o motivo de estarmos servindo a Jesus Cristo, o motivo de estarmos vivendo para a glória de Deus, por ter sido encontrado pelo amor de Deus, é por causa desse episódio, Jesus. Jesus veio ao mundo, como dirá João, capítulo de número 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é sobre esse episódio que nós vamos comentar um pouco na aula do próximo domingo, ok? O texto-chave é um texto normalmente não muito lido, conhecido por nós, né? Que está no Atos capítulo 2, verso 22, mas é um texto muito interessante para aquilo que a gente está desenvolvendo ao longo deste trimestre, tá? Diz assim Atos 2, 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Por que eu escolhi este texto de Atos 2, 22 para compor o texto-chave desta lição, tá certo? Por um motivo muito importante. A gente está desenvolvendo a narrativa bíblica e a gente tratou nas duas aulas passadas o episódio sobre Israel. Primeiro vimos a história de Israel, né, o que a Bíblia conta sobre essa história, e tratamos aí de um aspecto da inconstância de Israel. E na aula passada a gente viu como isso, né, não pode nos influenciar negativamente. Nós somos o povo de Deus e, como povo de Deus, devemos ter os hábitos cristãos, né, as virtudes cristãs. E a gente tratou de alguns exemplos do básico que um cristão deve vivenciar e não pode deixar de vivenciar para não ser como o povo de Israel, vivendo uma grande inconstância no seu relacionamento com Deus. Não, o Senhor nos chamou para uma vida onde nós devemos orar sempre sem cessar, uma busca e uma entrega verdadeira a Ele, e nós somos discípulos, seguidores de Jesus. A dinâmica do relacionamento do povo de Deus, daquele que é encontrado com Deus, hoje é diferente da mesma dinâmica que o povo de Israel vivenciava. Quando você está nas páginas do Antigo Testamento e vai para as páginas do Novo Testamento, você vê uma diferença. Porque Jesus inaugura algo diferente, algo novo. Mas esse algo diferente, novo, ele não surge do nada. E por isso que o nosso texto-chave, Atos 2:22, é um dito: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês. Olha, isso faz valer o que nós estamos estudando ao longo desse trimestre. Jesus, ele vem num contexto. Qual que é o contexto? É a narrativa bíblica. E aqui a gente vai entender Jesus, entender sua missão, entender seu propósito, entender por que ele morreu na cruz por nos salvar, se nós entendermos a história de Israel, ok? Sem isso, nós não entendemos Jesus. Veja que aqui é um alerta ensinando os israelitas, aqueles que recebem Jesus Cristo, né? Veem Jesus Cristo, como Deus os aprovou Jesus Cristo e fez sinais, maravilhas por intermédio deles. E esse povo, diversas vezes, não percebeu isso. Então é por isso que na nossa Bíblia nós temos Antigo e Novo Testamento. Sem o Antigo Testamento, não compreendemos o Novo Testamento. E também hoje nós lemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Isso, em outras palavras, para entendermos a palavra de Deus, precisamos levar em consideração a narrativa bíblica. Para falarmos de Jesus Cristo, entendermos a obra e missão de Jesus Cristo, não podemos perder de vista que ele vem a um povo, e é o povo de Israel. Né? Esse é o contexto da vinda de Jesus. Maria, mãe de Jesus Cristo, José, seu pai, a família humana ali que a gente colocaria de Jesus, estão nesse contexto judaico. Sem isso, a gente não compreende esse chamado de Jesus, tá bom? Então, vamos lá. Síntese. A paixão, morte
e ressurreição de Jesus é a inauguração do reino de Deus e o anúncio de que Deus não desistiu da sua criação, agindo para salvar e redimir através de uma obra de amor. Então, preste atenção, os episódios que nós vimos aqui. Primeiro episódio, criação. E ali o tema do reinado de Deus aparece. Aqui na síntese eu coloquei que a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo é a inauguração do reino de Deus. E é esse o foco e o nosso objetivo. Se você perceber os objetivos dessa lição, são 3, né? E o primeiro é compreender que a vinda de Jesus se dá na expectativa da vinda do reino de Deus. Então, quando a gente vai falar de Jesus, e talvez você, professor, professora, já tenha falado de Jesus, saiba sobre Jesus e comente de Jesus, e tem várias coisas maravilhosas que nós podemos falar de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Só que a nossa lição está inserida, né, Jesus Cristo, estamos tratando de Jesus Cristo no contexto do reino de Deus. Por que que isso é importante? Tá? E a gente não pode tratar nessa lição sem levar isso em consideração. Porque o nosso primeiro episódio, o episódio da criação, nós temos o tema do reino de Deus. A gente estudou lá que Deus reinava sobre a sua criação de forma plena, um governo de paz, justiça, harmonia. A gente vê a beleza da criação no primeiro episódio. Ali Deus governa, Deus é rei, a justiça, paz. Depois nós temos o problema, que é o mal. O mal quer desfigurar a criação de Deus. E Deus chama Israel para lidar com esse problema do mal. Mas Israel também se torna um problema. Israel não consegue ser fiel aos caminhos do Senhor, não consegue ser luz para as nações, mas Deus não desiste do seu povo. Deus se faz presente em nosso meio, em Jesus Cristo. Emanuel, Deus conosco, é um nome usado e se referindo a Jesus Cristo, que o próprio anjo anuncia a Maria que ele será Emanuel, Deus conosco. Esse Jesus Cristo vem no nosso meio. Agora você tem que entender essa encarnação de Jesus. Porque Deus vem presente no nosso meio. Porque Deus está lidando com o problema do mal. O Senhor reina, governa, é rei e senhor e quer reinar sobre toda a sua criação. E sem esse governo soberano de Deus sobre nós, sem nós participarmos desse reinado, nós vivemos num reino onde o mal governa a nossa vida plenamente e totalmente. Mas Jesus Cristo, a sua vinda, a sua missão, nos coloca e nos convida a vivenciarmos em partes, né? Um dia viveremos isso plenamente, mas em partes, o chamado e o propósito inicial de Deus. Um reino de justiça, de paz, de vida, tá? Então, a gente precisa entender o segundo objetivo, que Jesus inaugura o reino de Deus, e o terceiro, compreender que a criação é redimida em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele redime toda a criação. Toda a criação é redimida através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, Jesus, ele morre por mim, ele morre por você, mas não somente por mim ou por você. Jesus Cristo se sacrifica por toda a criação. A criação que foi desfigurada com o problema do mal, com o mal que entra no mundo e nos separa de Deus. O nosso pecado, nossas atitudes, o nosso egoísmo, a nossa sede de autonomia que nos separa de Deus e nos faz construir um mundo de maldade, de destruição, de injustiça, não o propósito de Deus para nós. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, está resolvendo esse problema. Ali na cruz, pode parecer que é o fim, que ele perdeu, mas a gente verá nessa aula que ele ressuscita, ele vence a morte, o grande adversário do ser humano, e o que o ser humano produz. Jesus Cristo vence a morte. É um convite e um lembrete ao ser humano do primeiro episódio, um episódio onde Deus reina sobre a sua criação. E Jesus Cristo já nos coloca em parte nesse reinado, porque ele já reina, e viveremos plenamente isso também um dia, tá? Então, para refletir, Jesus inaugurou um reino do qual podemos participar por causa de seu sofrimento, morte e ressurreição. Isso é a graça e misericórdia de Jesus Cristo. Então, aqui, vamos entender alguns termos para você conseguir desenvolver em aula. 3 termos são importantes que a gente fala sobre a obra de Jesus Cristo. A gente fala sobre a sua paixão, morte e ressurreição. Paixão
é a entrega, a missão de Jesus Cristo. Ele vem ao nosso mundo, ele sofre por nós, ele se doa por nós. Essa é a paixão de Jesus pela sua criação, pela sua humanidade. Jesus se entrega, se doa, se dá à sua criação. Ele ama, por isso faz isso. Paixão. E esse Jesus, ele morre na cruz. Essa é a morte. Ele se sacrifica por nós, né? Não levam Jesus. Jesus se entrega. No final das contas, é isso que está acontecendo. Porque ele é o Deus que esvazia-se da sua glória, fica no nosso meio e é levado para uma cruz onde ele morre. Então essa é a morte. Paixão, morte, mas também há a ressurreição. Ao falar de Jesus, nós não podemos esquecer desses 3 passos: paixão, morte e ressurreição. Esse Jesus vence a morte, ok? Aí, queridos, na nossa lição, a gente tem... Estou falando aqui, tá, de forma bem geral, alguns pontos para você ter alguns insights do propósito aqui da nossa lição de número 8, né? Falar sobre Jesus. E eu quero só tocar, eu acho que a lição está explicada aqui nos pontos, você vai conseguir fazer uma pesquisa e complementar muito aqui, mas tem algumas partes que você não pode deixar de considerar para você não perder de vista o foco do nosso tema. A primeira parte é: o reino de Deus chegou. Você não pode esquecer que João Batista, que é aquele que vai preparar o caminho do Senhor, está pregando uma mensagem. E a mensagem que João Batista está pregando é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E as pessoas estavam sendo batizadas por João Batista, né, ele chamando as pessoas ao arrependimento, porque o reino estava próximo. A primeira coisa que Jesus começa a pregar é a mesma mensagem: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Isso não é à toa. O tema do reino de Deus é importante. É disso que os evangelhos estão tratando e trabalhando. Então, ao falar de Jesus Cristo, nós precisamos falar sobre o reino de Deus. Por quê? Quando Jesus ressuscita, os cristãos chamarão Jesus de Kyrios, grego, que é Senhor, que é Rei, ok? Quando a gente começa o Evangelho de Mateus, a primeira página, Mateus 1:1, a gente lê Evangelho de Jesus Cristo, e Cristo já é o termo, Cristo é ungido, é o Rei, filho de Davi, ou seja, da descendência do reinado de Davi. Isso é importante para a gente entender Jesus Cristo e falar sobre Jesus Cristo, tá? Importante porque esse é o contexto da grande narrativa bíblica. A gente poderia falar muito do amor de Jesus Cristo, como Jesus era bom, de vários aspectos de Jesus Cristo. Mas nós estamos falando de Jesus Cristo no contexto do reinado, porque esse é o contexto que os evangelhos o colocam. Jesus é rei e a gente precisa entender isso, ok? Nós precisamos entender isso. Jesus começa pregando, João Batista prega que o reino de Deus chegou. Em Atos capítulo 1, após Jesus ressuscitar, a primeira pergunta que os discípulos vão fazer a Jesus é: Jesus, chegou o tempo do Senhor restaurar o reino de Israel? E Jesus vai dizer, né, em Atos 1:8, não compete vocês saber o dia, o tempo e a hora que meu Pai sabe, mas ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Existe uma expectativa após Jesus ressuscitar dos discípulos, que agora Jesus vai sentar no trono e Israel estará governando sobre todas as nações. Eles pensam que o reinado de Jesus se dará desse jeito. Mas Jesus é rei, mas o seu reinado se dará de uma forma diferente do que muitos judeus e seguidores de Jesus pensavam de início. Então você tem que entender que o início da pregação de João Batista, o início da pregação de Jesus, é de fato tratando sobre o reino de Deus. E, pós-ressurreição, todo o ministério de Jesus, existe essa expectativa, esse tema constante sobre o reinado de Deus, como esse reino vai se dar, tá? Então Jesus anuncia a chegada do reino de Deus, Jesus manifesta esse reino de Deus no nosso meio, e o reino de Deus é o reino do episódio 1. Por quê? Quando tem pessoas doentes, Jesus as cura. Ou qual, na narrativa bíblica, aonde a gente vê um lugar onde não há doença? Episódio 1. O episódio da criação. Lá não há doença. Jesus, ao curar, está mostrando, evidenciando, como João trabalhará no seu evangelho, sinalizando os sinais de João, mostrando que Jesus é aquele que está restaurando as coisas. Se há alguém com pecados, Jesus pode e tem poder para perdoar pecados. Aonde há o lugar na narrativa da criação onde o pecado não é presente
e a paz com Deus é uma constante? No primeiro episódio, episódio 1. Porque é no primeiro episódio que nós vemos o Senhor reinando sobre a sua criação e a sua criação sujeita a Deus. Que Deus reina e governa, sempre reina e governa. Mas ali no primeiro episódio, nós vemos a criação sujeita ao Criador, porque é obediente ao Criador. Vive para o propósito que o Criador fez. Só que depois do episódio da criação, a gente vê a maldade, a injustiça, a morte, né? No decorrer do livro de Gênesis e também na história de Israel, que não consegue vivenciar os projetos de Deus. A vinda de Jesus Cristo é mostrar o propósito inicial de Deus, o projeto de Deus. É estabelecer o reino de Deus. No meio, por onde Jesus passa, ele está estabelecendo e nos colocando nesse reino. Não plenamente, não estamos no episódio 1 de novo, mas nós temos os sinais desse episódio. Jesus curando, perdoando, restaurando, salvando, porque esse é o projeto de Deus no início. Então, Jesus, ele vai inaugurar o reino de Deus, anuncia a chegada desse reino, né? E vai estabelecendo esse reino. E a gente vai ver o estabelecimento claro desse reino na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Aí na lição a gente trata, na parte 2, né? O que significa a morte de Jesus? Essa morte assegura a vitória. Então, veja, Deus que criou os seres humanos, que fez tudo com beleza, bondade e justiça. Esse Deus está no meio dos seres humanos. E o que os seres humanos fazem? E mais especificamente, o povo que Deus chamou para resolver o problema do mal. O que eles fazem? Eles crucificam Jesus Cristo. O ser humano não consegue voltar-se a Deus. Então Deus vem aos seres humanos. E os seres humanos matam na cruz do Calvário Jesus Cristo. Sabemos que tudo isso está sendo conduzido pelo próprio Deus. Jesus, como eu já disse aqui, ele se entrega. Na verdade, é isso que está acontecendo. Só que essa morte, que aos olhos humanos pode parecer uma perda e para qualquer um poderia pensar que é uma perda, na verdade é a nossa vitória. Porque Jesus, o que na verdade está fazendo ao vir até nós, é se sacrificar, é se entregar, é denunciar o ser humano. Jesus na cruz do Calvário mostra que o ser humano, é isso que o ser humano faz. Ele despreza o seu Criador. Ele despreza o motivo da sua existência. Ele despreza aquele que o ama. Essas são as consequências do pecado, dessa ação humana. Isso denuncia que o ser humano não tem salvação. Que o ser humano não tem jeito. Que o ser humano merece a morte. Mas é sacrifício de Jesus. Mesmo merecendo a morte, mesmo não sendo justo perdoar aos olhos humanos, Jesus Cristo se sacrifica. Então ali é denúncia do que é o ser humano, mas amor de que Jesus, naquela cruz, diz: Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoa a humanidade, que não pode se salvar. Então Jesus salva essa humanidade, se entrega por essa humanidade, se sacrifica por essa humanidade, tá? Nós temos, então, essa paixão e morte de Jesus e temos a sua ressurreição. A ressurreição é uma novidade. Os outros grupos judaicos não pensavam em ressurreição como os cristãos falaram sobre ressurreição. Ressurreição é um fato histórico na nossa história, né? Na nossa caminhada, de qual Jesus Cristo vence a morte, é visto pelos seus discípulos, e aí ele é celebrado, adorado, ele venceu a morte, ele é maior que todos. Jesus é inigualável, Jesus é único, Jesus venceu o adversário dos seres humanos. Isso significa que existe um novo modo de ser e um novo modo de existir. O episódio de Jesus Cristo é a verdade de que, embora o mal pareça que estivesse prevalecendo e o ser humano não tivesse salvação e chance, Jesus Cristo inaugura o seu reino, o reino de bondade, paz e de vida. Não desiste da sua criação, mas se entrega pela sua criação, vence a morte, o grande adversário humano, e ressuscita. Ele vive, ele reina e ele governa. O reino de Deus foi inaugurado em Jesus Cristo e hoje podemos participar desse reino, em partes, como eu repeti aqui várias vezes. E um dia participaremos plenamente. Mas hoje já podemos caminhar, seguir e vivenciar os propósitos de Jesus Cristo, porque o que aconteceu com Jesus Cristo, a vitória sobre a morte, a ressurreição, acontecerá a todos, porque Jesus restaura a criação. E todos os que creem, que vivem para Cristo,
viverão eternamente com ele. Esse reino, o reino que nós vimos no episódio 1, e é descrito e veremos nos próximos episódios, o reino de paz, de beleza, de bondade, onde ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Como conclusão, a gente disse aqui, o episódio Jesus é o motivo de estarmos reunidos hoje estudando a palavra de Deus. Jesus é o Cristo, ele é o Senhor. E porque ele é o Senhor e não existe outro, porque somente ele venceu a morte e todas as forças do mal. Nada é mais forte, poderoso ou digno do que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, você não pode esquecer que a palavra Senhor, Cristo, significam que ele é rei. Jesus é rei. E ele venceu todos os adversários, inclusive a morte. Por isso que ele é soberano, ele governa e devemos a nossa vida a ele, que nos salvou. Ok? Espero que você tenha uma ótima escola dominical nesse próximo domingo. Desenvolva com clareza, com criatividade, com beleza esse episódio tão maravilhoso que é falar sobre Jesus Cristo, o nosso Rei. Deus abençoe.